Bem, hoje com o especialista em Direito e Agronegócio, o Marcelo Inter, para a gente falar sobre variação do mercado de cacau e os efeitos no Brasil. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Otávio. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, nós estamos vivendo aí pelo mundo uma série de problemas com relação à produção de alimentos, distribuição de alimentos. As guerras impedem a livre circulação, o livre transporte, a retirada de um lugar para o outro. Agora surge essa tragédia no Rio Grande do Sul aí, que vai afetar diretamente as nossas exportações de soja, milho. Enfim, é prematuro ainda fazer a análise, mas o estrago já está feito. Só pode piorar, melhorar não melhora. E a gente tem a situação internacional do cacau também, que é complicada, já tocamos nesse assunto aqui várias vezes, porque o cacau, que era uma commodity, que tinha um preço relativamente acomodado, não tem nada a ver com commodity, mas acomodado, tinha uma base aí entre o quê? $700, $1.200 a tonelada na Bolsa de Londres. Depois você me corrige se eu estiver errado. De repente saltou para preços aí que vão a $10 mil, tem gente falando, chegou a 12, inclusive, tem gente falando que vai mais longe ainda, porque a Costa do Marfim e aquele outro país lá da África, que são os principais produtores, tiveram problemas climáticos, tem que substituir as plantas que estão velhas, e aí a produção de cacau no mundo vai continuar baixa, porque você não consegue regularizar isso num curto espaço de tempo. Estou fazendo um preâmbulo aqui do que a gente já comentou. Mas aí surge para o Brasil uma ótima oportunidade, porque o cacau do Brasil, daquela região de Ilhéus, ali do litoral da Bahia, ele sofreu com a vassoura de bruxa, mas ele se propagou para outras regiões. Outro dia eu estava com o pessoal da Secretaria de Agricultura de São Paulo mesmo. A gente tem cacau aqui no estado de São Paulo, lá na região norte, tem cacau aqui já sendo plantado também, produzindo chocolate no Vale do Ribeira, né? E tem também cacau no interior da Bahia, em regiões secas. Então, surge aí uma oportunidade para o Brasil, mas da noite para o dia você não vai conseguir regularizar essa produção, né? Como é que você vê esse mercado? Boa, é exatamente isso, né? Acho que a cultura vive um momento histórico, né, em termos de preço. Isso não vem deste ano, já vem do ano passado, né? Desde o início de 2023, a gente vê um movimento de apreciação do preço do cacau, né? De fato, isso foi gerado em função da alta demanda global e da restrição de oferta, causada em especial pela quebra de safra lá, né, daqueles países do Ocidente africano, em especial Gana, Costa do Marfim, que são os principais produtores mundiais, né? Isso também não foi só problema climático, teve um efeito, obviamente, climático acentuado, mas tem também, historicamente, uma baixa cultura de investimentos na cultura do cacau, né? Então, esses países, quando sofrem um pouco, acabam também, de certa forma, sendo mais prejudicados, porque não tem um investimento tão intensivo. Então, isso gerou, de certa forma, essa restrição na oferta, e isso afeta todo o mercado. Para o Brasil especificamente, de fato, é uma oportunidade, porque o setor produtivo, né, a princípio, ele passa a ter mais receita, né, e isso incentiva a fazer mais investimentos, né? Então, a tendência é que a gente tenha ali uma cultura, né, mais desenvolvida, com mais tecnologia aplicada, e é um incentivo para o setor produtivo do cacau no Brasil. Para a indústria, o cenário é um pouco mais adverso, porque no final do dia o custo é maior, né? E muitas vezes a indústria não consegue repassar esse custo para o consumidor final, né? Então, acho que esse é o cenário atual, Uhum. também requer um pouco de cautela, tá? Tá. Eu li na semana retrasada, se eu não me engano, eu até comentei depois com o Silmar aqui, e numa outra entrevista que eu fiz, saiu uma reportagem da Forbes Brasil falando aí da preocupação das indústrias, porque o consumidor, apesar de ter tido aí ter registrado um aumento de às vezes até 20 ou 25% no preço do chocolate durante a Páscoa, que é o período de alto consumo do chocolate, se bem que ele é consumido durante o ano inteiro, os 365 dias, o consumidor até que achou barato, falou, todo mundo está falando aí do preço do cacau, não sei o quê, mas não subiu tanto. Espera aí, é que vocês não sabem, o cacau é uma commodity comercializada com um preço na Bolsa de Londres e tem preços de mercado futuro. Então, nessa Páscoa não veio, mas na próxima Páscoa vem, porque as indústrias estão trabalhando com estoques antigos a preços antigos, ainda vão ter que repor isso. E você tem ideia de qual é a solução, o que as indústrias estão pensando em fazer? Porque repassar para o consumidor o preço pura e simplesmente não dá, né? O bolso do consumidor não aguenta.
Exatamente. E eu acho que esse efeito, né, da alta acentuada, ele ainda está por vir para o consumidor, né? Num futuro próximo a gente vai sofrer um pouco mais. Mas isso traz um outro problema, um outro efeito dessa apreciação acentuada, que é basicamente o desincentivo dos produtores, dos fornecedores de cumprirem contratos com preços já fixados ou com parâmetros definidos, né? Opa, Então, no calote, final do dia, calote, calote? não diria que é um calote, mas diria que é um desincentivo, porque é como se o sujeito ele quisesse capturar um preço melhor Sei. agora do que no momento que ele vendeu, né? Então, torna uma situação difícil, porque a indústria tem que ir a mercado, a indústria ou as trades têm que ir a mercado para repor esse produto É. e, consequentemente, assumir esse prejuízo. Então, É, no, essa é uma outra preocupação do ponto de vista jurídico que o mercado tem que se atentar também. No dia a dia é algo mais ou menos assim, né? O preço do combustível vai subir e o dono do posto de gasolina está com os seus estoques cheios lá, mas aí com o que ele tem de estoque, que ele pagou no preço antigo, à medida em que dá o aumento, ele já vira roda na bomba, porque ele fala assim, eu não vou conseguir repor o próximo caminhão que vem. É mais ou menos isso. E dentro desse aspecto, qual é a atitude jurídica que pode ser tomada? Para que caminho as coisas? Eu te vendi cacau a 1.000, mas agora está 10.000, eu não posso te entregar a 1.000. O que vai acontecer do ponto de vista jurídico, Marcelo? Eu acho que a solução para esse cenário seria ter nos documentos que formalizam as operações de fornecimento regras anti-washout, né? O que o mercado chama de washout é esse cancelamento dos pedidos, dos contratos, né? Isso acontece bastante em todas as commodities agrícolas, né? Então, quando você tem um cuidado na elaboração dos seus documentos, né, para formalização de suas operações, é muito importante que se estabeleça, se preveja os efeitos desse cancelamento de forma a desincentivar o produtor, o fornecedor, a não cumprir em função do aumento do preço da commodity, né? Então, acho que essa é a solução imediata, tá? Bom, mas do ponto de vista, a notícia ruim às vezes sempre traz algumas atitudes benéficas, né? É na crise que você cresce, né? E se surge oportunidade para novas áreas de plantio e novas variedades de cacau no Brasil, surge também a oportunidade para que empresas que necessitam da matéria-prima cacau se mexam também. Eu não vou dar o nome aqui, mas é uma das gigantes do cacau no Brasil, que já anunciou aí um investimento de R$ 1 bilhão para desenvolver 7.000 hectares de plantação de cacau ao longo de 10 anos. É o que eu falei, não é da noite para o dia, mas você tem que começar a tomar as atitudes agora para colher no futuro. Esse é o lado que eu diria bom da coisa. Exato. E no final do dia, como eu comentei, né, o preço alto acaba incentivando a aplicação de novas tecnologias, né, a abertura de novas áreas, né. Isso é benéfico não só para a cultura do cacau, mas como para todo o agronegócio. Hoje o Brasil, me parece que ele é o sexto ou sétimo produtor mundial de cacau, É isso mas aí. a tendência é que com essa crise, né, não diria crise, mas com esse aumento do preço, né, em função da baixa oferta mundial, a tendência é que o Brasil consiga subir para terceiro ou até mesmo segundo, a segunda colocação da produção mundial. Então, para de fato ratificar a sua tese que dentro do momento desafiador, né, Aham. você tem eventualmente notícias boas, né? Eu acho que é por aí mesmo, porque foi, por exemplo, com a vassoura de bruxa que dizimou os cacaus lá da região de Ilhéus, do litoral da Bahia, que se resolveu, através de uma solução técnica da pesquisa, como driblar a vassoura de bucha, de bruxa, ó, de bucha. Eu falei de bucha, de bruxa. Deu uma de cebolinha aqui agora, do Maurício de Souza. Porque foi a inversão da poda do cacau, né? Como consegue se produzir uva aqui no Sudeste, uva boa para vinho, inclusive, com uma técnica desenvolvida aí pelas nossas empresas de pesquisa, que é a inversão da poda também. Então, eu acho que do limão sai a limonada. Embora eu goste muito do limão azedo todos os dias de manhã que eu tomo, junto com água e gelo. Bom, de modo geral, para a gente fechar, o que é que você deixa como recomendação assim para quem trabalha com a matéria-prima cacau, e nós temos muitas indústrias no Brasil que produzem, exportam e dependem do fornecimento regular dessa matéria-prima, desse produto. Se tiver qualquer É, tipo de ameaça de não entrega e tal, o que você recomenda juridicamente? eu acho que para o setor produtivo, de novo, é reforçar a perspectiva positiva e boa, a tendência é que o preço não reduza para a próxima safra, né? A próxima safra começando agora em outubro, né?
Então, acho que a tendência é a manutenção da apreciação do preço. Então, eu acho que fica boa notícia. Continue com os investimentos, pensando em expansão de produção, etc. Para a indústria, recomendação é formalizar os seus contratos, estabelecerem bases negociais, né, mais bem estabelecidas, né, mais bem redigidas, para você não sofrer com eventuais descumprimentos contratuais, falta de entrega, né, porque no final do dia essa é a grande preocupação da indústria, tá? Mas é um pouco desse cenário mesmo, enfim, perspectivas boas para o futuro. Ok, Marcelo Winter, muito obrigado pela participação, pelas informações. Sempre à disposição aqui. Quando você tiver novidades, entre em contato com a nossa redação, nossa pauta, e a gente programa você para trazer novidades. Enquanto isso, Eu que agradeço. para quem quiser ter acesso aí ao seu escritório, para mais informações ou auxílio em serviços, qual é o seu endereço de internet, por favor? O meu endereço, pessoal, é mvinter.vbso.com.br. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela oportunidade. Obrigado, Marcelo. Abraço e até breve. Tchau. Um abraço.